Olá pessoal, estamos aqui então no primeiro domingo informativo, uma nova série que eu quero inserir, que eu quero falar sobre outros assuntos, outros temas, curiosidades, não necessariamente ligados a anfíbios e répteis, né? Então vamos ver então. Hoje falaremos sobre a raiva. Sentir raiva de alguém é o mesmo que você beber veneno esperando que o outro morra. Tô brincando, não é esse tipo de raiva. E sim a raiva, aquela doença, tá? A raiva humana, e sim daquela que é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus da família Rhabdoviridae, uma doença exclusiva de mamíferos. Teve uma mudança no panorama epidemiológico dela, tá? E teremos outro vídeo para falar só sobre essa parte mais epidemiológica, tá? Que acabou tendo uma diferenciação. Que antes o principal agente causador da raiva humana eram cães. E agora teve uma mudança nesse cenário com uma maior participação de animais silvestres. Primeiramente os morcegos, tá? Mas também outros agentes envolvidos. Como que você pode adquirir essa doença? É através da mordida ou arranhadura de um mamífero que esteja infectado pela raiva e assim transmitido através da sua saliva. Então a mordida, a arranhadura pode fazer com que o vírus penetre em você e assim a doença poderá acontecer. Agora uma coisa que você tem que ter em mente, tá? Não é que você foi mordido por um cão raivoso ou por um morcego que também esteja com o vírus da raiva na fase que ele está transmitindo, que necessariamente você vai ter a doença. Existem as medidas profiláticas, tá? Que poderão ser feitas no hospital. O profissional da saúde vai avaliar a situação em que ocorreu e quem que é o animal causador do acidente, né, da agressão, e assim ele poderá fazer então as medidas profiláticas através das vacinas, tá? E do soro antirrábico. E é importante fazer todas as vacinas recomendadas, tá? Que antes era 5 e hoje tem um novo protocolo que indica 4, tá? Isso de acordo com a situação. Então, você sendo mordido por um cão ou outro mamífero que esteja com a doença, você tem que fazer essas medidas profiláticas, tá? Senão o que pode acontecer? A doença, raiva humana. E uma vez essa doença manifestada clinicamente, a letalidade é de aproximadamente 100%. Não vai ser mais fácil reverter o quadro, tá? Existe 5 ou 6 casos no mundo, tá? Que fizeram o protocolo de Milwaukee, que é um tratamento aí quando a doença começou a se manifestar. Mas mesmo assim vai ter sequelas neurológicas, tá? Então, a prevenção, né, no hospital, pelo profissional da saúde, né, vai ser a melhor forma se você for agredido por um animal, tá? Bom, então ela é uma encefalite viral, né, grave e é transmitida por mamíferos, que são os únicos animais suscetíveis ao vírus. A letalidade então é de aproximadamente 100%, frisando novamente, tá? Não é que um animal raivoso te mordeu que você vai ter a doença. Tudo depende do desfecho, tá, do atendimento hospitalar que você vai ter. E se também você vai procurar o atendimento hospitalar. A profilaxia então em seres humanos, existe aquela pré-exposição, que é através de uma vacina, tá? Que profissionais que estão mais vulneráveis a adquirir a raiva, como veterinários, agentes de zoonoses, biólogos que trabalham com morcegos, outros mamíferos, funcionários de zoológicos, esses são pessoas assim mais uns grupos de risco maior, né? Então eles podem também fazer uma profilaxia de pré-exposição ao vírus, tá? E mesmo assim tem tudo aquela coisa, se eles forem agredidos, né, tem que ter a titulagem de anticorpos presentes e vai ter um tratamento diferenciado, tá? Já é uma ajuda já eles estarem então com essa certa imunidade para a raiva. E a pós-exposição, que é através do soro e a vacina. O que o paciente vai apresentar se ele manifestar a doença raiva, né? É um mal-estar geral, um pequeno aumento de temperatura, cefaleia, náuseas, ele vai ter corrente de ar, vai irritar ele, vai ter a chamada aerofobia, hidrofobia, dificuldade em beber água, som de água assim, de uma torneira já pode irritá-lo.
então também vai ter uma irritabilidade bem maior, insônia, poderá ter convulsão, e é um quadro clínico assim que não é legal. Nem vou colocar vídeo aqui para vocês verem paciente nesse estágio aí, tá? E até ele entrar no estado comatoso, o quadro vai ficar bem feio, tá? Então é uma doença que tem que ser bem levada a sério, especialmente a prevenção, que é a melhor coisa para ser feita. Então, um profissional da saúde, de acordo com a análise do tipo de circunstância da exposição, que a pessoa foi agredida pelo mamífero, tá? E também quem é o animal agressor, se é um cachorro, um gato, se é vacinado, ou se é um mamífero silvestre, ou então se é um animal de baixo risco, né? Vamos falar já que roedores e coelhos lagomorfos, né, são considerados animais de baixo risco, e como está a situação epidemiológica da raiva naquela região. E aí ele vai tomar a decisão do tratamento, tá? Agora é importante que um animal doméstico, como um cachorro ou um gato, seja mantido vivo durante 10 dias após ele ter mordido, agredido alguém, tá? Se nesse período de 10 dias ele morrer, fugir ou então manifestar a doença raiva, tem que avisar rapidamente o médico que estava atendendo, tá? Ou unidade hospitalar, porque provavelmente vai ter que dar início ao tratamento profilático para raiva, tá? E outras coisas também que é considerado para avaliar o tratamento, se vai ter início ou não, é onde é a região, né? Quanto mais próximo do sistema nervoso central, mais fácil, né? Na região superior para a doença ocorrer, né? Se é uma criança ou um adulto, e outras coisas assim que o profissional que vai tomar a decisão, né? O período de incubação do vírus vai de 2 a 10 semanas, tá? Mas já teve casos de até mais de 1 ano. Vai variar com a gravidade e o local da mordida. E também a idade da vítima, tá? Tem outros fatores também que influenciam de você adquirir a raiva ou não durante a agressão, né? Tem a ver com a espécie agressora, né? A gravidade da exposição, o local da lesão, a carga viral, a presença de roupa, né? E também a espessura do tecido, né? Que já pode pegar um pouco da mordida. E se você tomou uma medida de primeiros socorros, que é lavar com água e sabão. Isso ajuda muito a diminuir a chance do vírus se manifestar, tá? O período de incubação da raiva no animal varia de 45 a 60 dias. E entre 2 semanas a 1 ano, né? Mas geralmente é 45 a 60 dias. Quando o animal raivoso começa a transmitir o vírus, né? 2 a 5 dias antes dos sintomas aparecerem, até o óbito dele, que pode levar até 1 semana, tá? Então nesse período o animal está podendo transmitir através de mordida, arranhadura, lambedura de mucosas e tudo mais, tá? Então, às vezes na área rural, cães raivosos, né? 2 a 5 dias antes da doença se manifestar nele, ele já é um agente transmissor, né? Assim como o morcego também, usando como exemplo, né? Aí a doença se manifesta, o animal pode sobreviver mais uns 7 dias, nesse período poderá estar transmitindo. Então existem os níveis de risco de acordo com o tipo de mamífero. É considerado de alto risco os mamíferos silvestres, né, como os morcegos, macacos, cachorro do mato e outros, né? Médio risco, cães e gatos e outros animais domésticos, né? E baixo risco, roedores, hamsters e coelhos. Na área urbana, o principal transmissor no ser humano acaba sendo o cão e o gato, tá? Só que tem situações, muitas cidades estão inseridas assim próximo de matas, principalmente na Amazônia, tem morcego hematófago que acaba até visitando algumas pessoas em alguns bairros mais periféricos, tá? Mas geralmente são cães e gatos. O papel do morcego, ele acaba sendo responsável pela manutenção do vírus no ecossistema, porque ele é um vetor aéreo, né? Então ele é responsável pelo ciclo de transmissão. Ele vai, que nem na figura aí, se alimentar de animais silvestres, né? Também poderá se alimentar de seres humanos que estejam expostos, né? Pode ser pessoas que estão dormindo na floresta, em rede, sem mosquiteiro, né? Um exemplo, né? Ou mesmo casas
que estejam em condições precárias, né? Janelas com aberturas, com frestas, sem forro, ele pode adentrar dentro de uma residência e visitar alguém, né? Se alimentando também do rebanho, né? O gado e também de cavalos, e também pode até se alimentar de cães e gatos, tá? E aí nesse ciclo, o ser humano então pode adquirir a doença desde a mordida do morcego, ou por animais silvestres, ou por domésticos. Quando acontece um caso de raiva humana em alguma região, significa alguma coisa, tá? Está tendo uma falha, tá? Uma deficiência nas ações dirigidas à população animal, como a vacinação e o controle de animais de rua e coisas assim, tá? Da atenção adequada do indivíduo quando ele procurar o sistema de saúde, tá? Verificar que ele precisa ter a medida profilática adequada, tá? Pode falhar. E também o que é o principal, que eu suspeito que acontece em várias regiões do Brasil, onde acaba tendo surtos eventuais, tá? A ignorância, a falta de informação. Muitas pessoas aqui no Brasil não sabem que quando eles forem agredidos por um animal silvestre, uma mordida de um morcego, por exemplo, deve procurar um hospital e relatar o que aconteceu para que já tenha início a medida profilática da raiva, tá? Infelizmente, isso acontece. E como nós podemos ajudar a diminuir, a combater a raiva aqui no Brasil? É tendo a responsabilidade de vacinarmos nossos animais domésticos, né? Os cães e os gatos. Olha só que quadro interessante, né? Que mostra a incidência da raiva de 1986 até 2015, para ter uma ideia. Em azul, na coluna, né? Os casos de raiva humana transmitido por cães. Vejam que de 86 até 93 predominava muito, né? Aí começou a diminuir e lá por volta de 2004, 2005, em vermelho, teve uma maior participação de morcegos transmitindo a raiva para os seres humanos, tá? 2005 teve um surto aí, tá? Causado por morcegos. Logo depois diminuiu muito a raiva em azul transmitida por cães, né? O que se deve a isso? A eficiência, tá, da cobertura vacinal canina e felina no Brasil. Olha só esse gráfico aqui que mostra bem isso daqui, ó. Em vermelho é a incidência de raiva em seres humanos, tá? De 1975 até o ano de 2000. E em amarelo é a cobertura vacinal. Estão vendo que logo em 83, 84, todos os municípios do Brasil já tinha a vacina para fazer aquelas campanhas de vacinação, né, de cães e gato. E o que aconteceu? A cobertura vacinal foi aumentando e a incidência, né, da raiva em seres humanos foi diminuindo, porque a população canina e felina estavam sendo vacinadas. Por isso que é importante essas campanhas de vacinação. E o que aconteceu então? Nessa outra figura aqui, né? Podemos ver que a incidência da raiva então em cães diminuiu muito. Olha só, em 98, 1.737 casos. E agora nos últimos anos, de 2008 até 2015, teve uma diminuição muito, né? 34, 26, 17 casos. Olha só, aumentou ali 73, 83 de 2011, 2012. Foi falha na campanha de vacinação. A mesma coisa em 2015, tá? Então você evitando a raiva em cães, tá? Você acaba evitando a raiva em seres humanos. Então na última década, tá? Nos últimos anos, teve uma maior participação da transmissão de raiva em seres humanos por mamíferos silvestres. Principalmente o morcego, mas também acontecendo por primatas, tá? Por macacos. Veja na figura que teve até um cervídeo, né? Um veado que acabou suspeito de ter transmitido um caso de raiva humana, tá? E a incidência de raiva em mamíferos silvestres? Olha aqui essa figura entre 2002 a 2015. Isso aqui eles viram, tá? Conseguiram registrar que o animal tinha ido a óbito por raiva, tá? Imagina que muitos animais morrem por aí e não são encontrados, tá? E muito menos diagnosticados, estava com a raiva ou não. Em azul tem um morcego não hematófago, tá?
É uma coisa importante sabermos que o morcego não é só o hematófago que pode transmitir a raiva no ser humano. Também pode ser o frugívoro, né, que se alimenta de frutas, o insetívo, que se alimenta de insetos, ou qualquer outra espécie tendo algum outro hábito alimentar, tá? Vamos falar mais um pouco sobre isso. Então aqui em vermelho nas colunas é o morcego hematófago, né? Como ele se alimenta de sangue, ele acaba contraindo mais facilmente, tá? Mas ele acaba passando pro resto dos morcegos, nos abrigos e tudo mais, tá? Ah, mas como é que o ser humano acaba sendo exposto a morcegos também não hematófagos, né? Antes de explicar aqui, né? O que é o morcego hematófago? É o Desmodo rotundus, né? A principal espécie hematófaga que se alimenta de sangue de mamíferos e de aves aqui no Brasil. Temos mais duas espécies ainda, tá? Então são três. O principal é o Desmodo rotundus, tá? O morcego vampiro hematófago. Bom, ele é fácil você entender como ele pode transmitir a raiva em seres humanos, né? Ao se alimentar de um ser humano. Mas e os outros morcegos? Eu vou mostrar 3 casos que ocorreram na década de 80 no estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia. E todos 3 foram causados pelo morcego que se alimenta de frutas, né? Uma espécie frugívora do gênero Artibeus, tá? Provavelmente Artibeus lituratus. Em 85, um comerciante viu 2 morcegos brigando assim na sarjeta e resolveu pegar eles, colocar numa caixa e levar para os seus filhos verem. Acabou adquirindo a doença, tá? Se expondo ao vírus da raiva. Em 88, uma criança de uns 4, 5 anos numa creche, imagina assim um pátio, um gramado onde tinha um tronco, ela colocou a mão dentro de um tronco onde tinha um morcego frugívoro, né, Artibeus, repousando. E ele, por defesa, acabou mordendo ela, tá? E não foi feito a medida profilática contra a raiva nessa criança, que acabou também indo a óbito. Em 89, um adolescente pegou um morcego também, um Artibeus, e amarrou uma linha nele, foi brincar como se fosse um papagaio, uma pipa, e também acabou se expondo, né? O morcego estava com o vírus da raiva. Então uma coisa importante, né? Não toque em morcegos, tá? Especialmente aqueles que aparecem de forma inusitada. Não é que todos os morcegos aí estão com o vírus da raiva, não é isso não. A incidência é baixa, falam em torno de 1% deles estarem infectados com o vírus, tá? Mas quando o morcego está doente, aparece caído, alguma coisa estranha, aumenta assim com 5% a chance desse animal estar com o vírus da raiva. Sinais indicativos então de animais com raiva, né? Os carnívoros, como cães e gatos, se tornam mais agressivos, e os herbívoros, como o boi, o cavalo, é uma raiva assim mais paralítica, tá? Eles também vão ter dificuldade para engolir, vão salivar muito, né? Outra característica, muda o comportamento, paralisia nas patas traseiras, né? E a raiva nos seres humanos, então, já falamos, né? Muda o caráter da pessoa, inquietude, perturbação, dificuldade de dormir, alteração da sensibilidade, né? Ao ar, à brisa, vento, à água, queimação, formigamento, odor no local onde ele foi mordido, tá? Alucinação, febre e também convulsões, tá? Até chegar no estado comatoso. Medidas preventivas então, tá? Que tem que ensinar principalmente para crianças, apesar que tem muito adulto que precisa saber também, né? Não tocar em animais estranhos, né? Feridos e doentes, cães e gatos, né? Não sendo o seu animal. Cuidar do seu animal, né? Fazendo a devida vacinação anual antirrábica. Não perturbar os cães e gatos quando estão se alimentando, bebendo ou dormindo, né? A criança tem essa mania de ir lá encher o saco do animal, né? Até que ele leva uma mordida, né? Quando entrar em grutas, não tocar em morcegos, tá? E é meio arriscado também assim, tá? Somente pesquisadores, tem que ter um motivo mesmo para você entrar em cavernas e coisas assim, tá? Criar ou capturar animais silvestres, tá? Também é uma chance de adquirir raiva. Imagina em algum sítio o cara cria um macaco, tá? Esse macaco aí acaba brigando com outros mamíferos silvestres e pode trazer o vírus para ter contato com as pessoas, né? Vacinar os profissionais mais expostos, né? Como quem trabalha em zoológicos, biólogos, mastozoólogos, médicos veterinários, agentes de zoonoses, esses que estão mais em riscos, né? E o que fazer se for
mordido, né? Lavar o local da mordida com água e sabão, procurar o atendimento médico, tá? Hospitalar, relatando o ocorrido, né? Quem é o animal agressor e em que situação, se sabe se ele é vacinado ou não, né? Se ele tem dono, se é um animal silvestre, então provavelmente já vai ter início a profilaxia antirrábica, né? Não matar o animal e deixar em observação, tá? Já teve um caso de um caminhoneiro que matou um cachorro e depois ele manifestou a doença. Se o cachorro tivesse ficado vivo, tá? Seria um indicativo que ele estava com a raiva e ele teria que ter iniciado o tratamento. Cuidar do animal preso, né? Durante esses 10 dias, né? E acompanhar se o cachorro ou gato sumir, morrer ou manifestar a doença, volta no hospital e relata o ocorrido para o profissional da saúde, né? Poder tomar outra atitude em relação a isso, né? Iniciando então o tratamento. E se o animal também apresentar um comportamento diferente, tá? Também é interessante notificar, né? Bom, a raiva em bovinos e equinos, né, animais de produção, também acontece. Nesse gráfico aí nós vemos a incidência de raiva, né? Em azul é o boi, né? O gado bovino, até 2015, né? Acontece principalmente então no gado, mas também acontece em cavalos, né? E outros animais de produção. Então, de que forma que o produtor rural pode ajudar a combater a raiva, né? Vacinando o seu rebanho, né? Usando pasta vampiricida. Pode comprar em lojas agropecuárias, né? Quando o seu animal, você tem um cavalo ou um boi que está sendo visitado por um morcego hematófago, então cuidadosamente ele pode primeiro comprar a pasta vampiricida, né? E ele poderá, com luva e com uma espátula, passar a pasta, que é um anticoagulante, no local da mordida. Porque o morcego hematófago procura se alimentar do mesmo animal, na mesma ferida, na noite seguinte, tá? Então você passou a pasta vampiricida ali, esse morcego vai acabar se envenenando e morrendo. Desse jeito você elimina um morcego que estava se alimentando do rebanho, tá? Outra coisa também que pode fazer, em campanhas, em parcerias com centro de zoonose ou pesquisadores, né, onde a vigilância sanitária atua fazendo isso, é guardar por exemplo, guardar o gado em piquetes menores, né, durante algumas noites, e aí usar redes próprias para capturar os morcegos, e esses agentes são treinados para fazer isso, né? Cuidadosamente verão se é um morcego hematófago ou não, e vai então, se é hematófago, ao capturar ele, passar uma pasta vampiricida no dorso e soltar o animal. Tem uma forma deles se cumprimentarem, né, que é através de lambidas, né? E também quando algum animal da colônia não se alimenta, eles costumam regurgitar o sangue, um pouco do sangue da noite para o outro se alimentar, né? Uma solidariedade dos morcegos hematófagos, né? Então desse jeito, um morcego que solta, você pode acabar provocando a morte de mais 5 ou 10 ou até mais morcegos hematófagos, tá? Desta forma, ecologicamente correta, tá? Você vai eliminar apenas os morcegos hematófagos que estão visitando o rebanho. Tem que ser uma coisa muito bem feita, tá? Junto com profissionais autorizados para fazerem isso, para não fazer uma matança indiscriminada de morcegos, que apresentam um importante papel no ecossistema. Aqui vai ter um vídeo somente sobre isso em outro domingo, tá? Nós temos morcegos que são responsáveis pela dispersão de sementes, tá? Ajudando a recuperar áreas degradadas, clareiras na florestas, a manter as florestas. Outros morcegos são polinizadores, responsáveis pela reprodução das plantas, levando o pólen de uma para outra, né? E tem outros morcegos, então, que têm uma importância imensa, tá, na natureza, inclusive até os hematófagos, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, então, do Domingo Informativo. Gostando, então, aí, compartilhe com os amigos. Toque aí no sininho, né, para serem notificados de próximos vídeos e curtam aí o vídeo. Um abraço então, pessoal, até a próxima.